Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Iremos iniciar a leitura a partir do verso 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do verso 16. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui está a palavra do Senhor para nós, confirmada pelo hino que cantamos antes da oração, falando a respeito do Cristo ressuscitado. Aqui tem, irmãos, um discurso proferido por Paulo na primeira viagem missionária que ele faz, entrando na cidade de Antioquia da Psídia, uma cidade importante, um entreposto comercial. Tem uma curiosidade, irmão, sempre que nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, usualmente elas se dirigem a lugares em que havia muito povo, havia aglomeração, lugar entreposto comercial de pessoas indo e vindo. E essa cidade era muito importante, era uma colônia romana, e ela, muito comércio, transacionava-se muito dinheiro, tinha gente que vinha de fora
Tinha uma comunidade judia muito grande. E o Senhor e Paulo, tomado por Deus, na sinagoga, quando pediram os sacerdotes que alguém se manifestasse para dar alguma mensagem ao povo, ele levantou as mãos e começou a falar do Cristo ressuscitado. Lembrando, desde os primórdios do povo hebreu, ele começa a fazer uma contagem da história de maneira muito rápida, desde quando o povo sai do Egito, em que mesmo sendo um povo desobediente, o Senhor guardou eles no deserto. Depois deixou, irmãos, que eles fossem governados por 400 e tantos anos por juízes, até que o povo se rebela e pede que Deus dê a eles um rei. O Senhor não gostou do pedido, mas fez conforme o que havia sido solicitado pelo povo. E Deus escolhe Saul. Deus escolhe um jovem e orienta o profeta Samuel de onde ele deveria ir, que ele daria de encontro com um jovem que não nasceu para ser rei, que não foi criado nas melhores universidades. Ele estava correndo atrás, tentando achar alguns animais que haviam se perdido da propriedade do seu pai. Mas, irmãos, muitas das vezes nós estamos indo no nosso dia a dia com as nossas tribulações, com as nossas deficiências, e aonde nós encontramos, aonde nós batemos, aonde nós procuramos, às vezes não se encontra nada. E foi assim com Saul. Saul estava desistindo de procurar os animais. Ele achou que os animais já tivessem se perdido, tivessem sido roubados, tivessem morrido. Mas a pessoa que estava com ele, um ajudante do pai dele, uma pessoa de muita importância, fala assim: não, vamos até o profeta, vamos até o vidente, porque se ele mandar a gente voltar, a gente volta, mas vamos ver o que ele tem para falar para nós. E eles foram para encontrar Samuel, o profeta. Irmãos, antes que eles chegassem, o profeta Samuel saiu ao encontro deles. Antes que eles tivessem a resposta daquilo que eles procuravam, o Senhor já colocou no coração do profeta que ali vinha o rei de Israel. Então, irmãos, veja como são as coisas. O Senhor fez assim com Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser rei. E ele era tímido. Num primeiro momento ele não aceitou. Ele se escondeu, até que ele foi assumindo a responsabilidade que o Senhor confiou nele, e o Senhor abençoou o reinado de Saul. Só que ele ficou maior do que ele poderia estar, e ele começou a desprezar o Deus que havia feito uma obra na vida dele. Sendo assim, o Senhor se retirou dele e escolheu Davi para uma nova obra na terra. Amados irmãos, a preparação do Senhor vem ao encontro das nossas necessidades. Nós às vezes estamos perdidos, às vezes estamos desanimados, às vezes já não temos força nem para levantar, mas quando nós nos levantamos, quando saímos, às vezes sem destino, o Senhor vem ao nosso encontro e coloca uma bênção nova na nossa vida. Porque assim como o Senhor foi com Saul, Ele é com nós também, irmãos. Seja a necessidade que nós estivermos nessa noite, o irmão, a irmã, creia no Senhor Jesus, porque o Senhor irá abençoar os teus caminhos, irá mudar o status da tua vida, porque o Senhor se alegra em abençoar o povo dele na terra. Mas, irmãos, quando estivermos gozando das bênçãos e das misericórdias do Senhor, não façamos como Saul. Sejamos humildes e deixemos a nossa vida sempre com gratidão ao nosso Deus,
que é quem tem nos ajudado até o momento e nos ajudará até o último dia da nossa vida. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele continua. Ele fala a respeito de Davi, ele fala a respeito do Senhor Jesus, que nasce da descendência de Davi. E ele deixa aqui, irmãos, que por Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor, aquele que crer no Senhor, gozará a vida eterna. Aqui ele não fala somente para os judeus. Ele falou para os judeus, ele falou para aqueles que eram circuncidados, falou para aqueles que não eram circuncidados, falou para os que seguiam a lei de Moisés, falou para aqueles que não seguiam a lei de Moisés, aqueles que não tinham testemunho perante os judeus, porque é isso que é o Cristo, o Espírito Santo, que trabalha a nosso favor. Não é por merecimento, é pela misericórdia do Senhor na nossa vida. E aqui a palavra do Senhor hoje, irmãos, não tem por que se estender. O recado de Paulo para aquela sinagoga, para aquelas pessoas que recebiam, ele não anunciou que as pessoas devessem decorar a lei, ele não anunciou a maneira como as pessoas deveriam se comportar no templo, mas ele anunciou que todo aquele que cresce no Cristo ressuscitado teriam vida e vida eterna, e vida com abundância, e seriam abençoados por Deus na terra. Então, irmãos, para nós que aqui estamos nessa congregação, para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, o Senhor nos convida. Não precisa de muito falar, não precisa de muito andar, basta que você creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Os testemunhos que você tem que dar, a maneira como você deve seguir, os teus vícios, os teus defeitos, que você se julga tão incapaz, tão impotente, Deus não está olhando para nada disso nessa noite. Hoje o Senhor quer te chamar de filho e filha e quer receber glória da nossa boca. O Senhor quer receber, irmãos, uma certeza, uma fé que Ele está no governo da nossa vida. Então o Senhor quer, irmãos, que deixemos para trás a nossa força, a nossa condição e entreguemos toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Irmãos, quem nessa noite está disposto a entregar toda a sua vida nas mãos de Deus? Quem nessa noite olha para a tua necessidade e quando você enxerga a tua limitação, consegue acreditar naquilo que você não vê, consegue acreditar que tem um Cristo que tudo fez nessa terra, um Deus que fez os céus, a terra, os animais, e Ele está pronto para guardar e guiar os teus passos nessa terra. Palavra, irmãos, de esperança, palavra de fé, e aqui não está escrito que todos aqueles que crerem em Cristo, que seguirem a Cristo, terão derrota, morrerão de uma maneira trágica, irão viver o pior da terra. Não, aqui está escrito que o Senhor irá abençoar, irá guardar desde agora e para sempre aqueles que temerem ao Senhor. Então não se preocupe, não tem causa impossível, não tem dificuldade, não tem problema na justiça, não tem situação financeira que o Senhor não possa dar conta na tua vida. Creia no Senhor Jesus, queira seguir ao Senhor Jesus. O Senhor deixou para nós, irmãos, os modelos, os fundamentos da fé. O Senhor também deixou para nós, irmãos, o exemplo que nós deveríamos seguir a Ele, através da participação da ceia do Senhor, através de passar pelas águas do batismo. São símbolos, são simbologias que você declara que você crê no Senhor Jesus e que você quer seguir a Ele. Então, independente da maneira como você entrou nessa igreja nessa noite, independente do tamanho do teu problema, creia no Senhor,
Deixa que o Senhor possa inundar a tua vida com as bênçãos. Deixa que o Senhor possa tomar conta da tua família. Deixa que o Senhor possa agir no teu impossível. O Senhor faz, porque o Senhor já fez, Ele faz e Ele continuará fazendo. Não porque você merece, não porque eu mereço, irmãos, mas é porque a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Eu sou prova viva dos favores do Senhor. Tanta obra que o Senhor fez na minha vida, tanta obra que se fôssemos pedir para que cada um se manifestasse nessa noite, e o Senhor faz milagre. Esse som que vocês estão ouvindo, que nós estamos ouvindo de uma criança, é um milagre. Eu e minha esposa não podíamos gerar, e o Senhor abriu as condições, e hoje nós estamos testificando que o Senhor é um milagre na nossa vida. Creia no Senhor Jesus, creia no impossível. Saia daqui hoje não crendo no político, não crendo na força da tua mão, não crendo no teu patrão. Creia no Senhor Jesus. Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua casa, Ele tem o melhor para tudo aquilo que você colocar em oração. O Senhor cuidará de ti. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. Recebamos ela como vinda de Deus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.